Eu sempre acreditei que, aos 60 anos, meus dias de grandes tragédias já tinham ficado para trás. Achava que a vida já tinha me testado o suficiente, já tinha arrancado lágrimas demais, já tinha tirado de mim pessoas que eu jamais imaginei viver sem. Mas naquela manhã, fria, silenciosa, quase cruel, eu descobri que o destino sempre guarda um golpe final para aqueles que se acomodam na ideia de que já sofreram demais. O celular vibrou às 6h17. Ainda estava escuro lá fora, e o barulho cortou aquele silêncio pesado que só existe antes do amanhecer. Eu me levantei devagar, caminhando com o corpo cansado de uma noite mal dormida, e quando destravei a tela, senti um arrepio subir pela espinha. O aplicativo do banco mostrava algo impossível, inacreditável. Saldo, 0 reais. Pisquei várias vezes, fechei o aplicativo, abri de novo, atualizei a página. Nada mudou. Todas as minhas economias, os frutos de décadas de trabalho, noites viradas, sacrifícios, tinham sumido. E então veio a segunda notificação. Uma mensagem. Da Bianca, minha nora, a mulher que eu acolhi como filha, a mulher que julguei ser companheira do meu filho, a mulher a quem abri as portas da minha casa e da minha vida. A mensagem dizia: agora vou começar uma vida sem essa velha feia, se vira sozinha. Foi como levar uma facada no peito. Não era só o roubo, era a crueldade, a maldade estampada em cada letra, a ingratidão de alguém que se alimentou da minha gentileza para depois cuspir na minha cara. Eu apertei o celular com força. Minha vista ficou turva por um instante, mas em vez de chorar ou gritar, fiz algo que nem eu mesma esperava. Respondi: aproveite. Uma única palavra. Calma, precisa, fria. Enviei, e senti meu coração desacelerar. A verdade é que Bianca não fazia ideia do que essa palavra significava. Mas antes de continuarmos, quero fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe a sua curtida. Isso me ajuda a ver que vocês me apoiam e gostam das minhas histórias. E comentem aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo. Agora, vamos continuar. Coloquei o celular sobre a mesa da cozinha e me sentei. As mãos ainda tremiam, mas havia dentro de mim um silêncio diferente. Um silêncio de quem já esperava por algo assim. Bianca sempre teve uma ambição estranha, quase doentia. Um brilho nos olhos que não era de alegria, era de cobiça. Ela olhava para a vida como quem olha para uma vitrine, querendo tudo, mas sem disposição de pagar o preço justo. Lembrei do dia em que ela apareceu pela primeira vez aqui em casa. Usava um sorriso largo, exagerado demais, e segurava a mão do Marcelo como se ele fosse um troféu. Eu achei aquilo bonito na época. Achei que era amor. Que bobagem. Hoje vejo que era posse. Com o tempo, vieram as pequenas manipulações, os comentários venenosos, as indiretas. Jacira, você não acha que está velha demais para ficar decidindo certas coisas? Jacira, deixa que eu cuido do Marcelo, você já fez a sua parte. Jacira, o que é seu... será nosso um dia, né? E eu, tonta, sorria. Eu confiava. Eu acreditava no melhor das pessoas. Uma qualidade que, com o tempo, descobri que pode se tornar um defeito mortal, até que ela começou a pedir senhas. Primeiro do Wi-Fi, depois do cartão, depois da loja onde eu tinha conta. Tudo emprestado, tudo temporário. Marcelo sempre defendia: mãe, não seja rígida, ela só quer ajudar. Ajudar. Ela ajudou. Ajudou a destruir tudo o que construí, ou quase tudo. Porque enquanto mexia devagar na xícara de café, eu sentia dentro de mim algo que Bianca jamais imaginaria. Eu não estava desesperada. Eu estava preparada. Há anos, desde que percebi os primeiros sinais da verdadeira natureza dela, comecei a tomar pequenas precauções. Nada muito evidente, nada que chamasse atenção. Apenas passos silenciosos, estratégicos, o tipo de coisa que só uma mulher calejada pela vida aprende a fazer. E havia um detalhe fundamental. O dinheiro que Bianca roubou não era tão simples quanto parecia. Eu dei a ela o acesso que ela queria. Eu deixei que caísse na tentação. Eu deixei que pensasse que tinha vencido. Bianca acreditava que me destruiu. Mas o que ela fez foi ativar algo que estava adormecido. Um plano que comecei muito antes de ela sequer imaginar fazer parte da minha família.
Eu toquei o celular outra vez, respirando fundo. A palavra aproveite brilhava na tela como um aviso, não para mim, mas para ela. Porque Bianca estava prestes a descobrir quem eu realmente era, e o que eu sempre fui capaz de fazer quando alguém tenta me roubar tudo. Depois que enviei aquela única palavra, aproveite, a casa voltou a ficar silenciosa. Mas não era o silêncio comum das manhãs. Era um silêncio denso, quase vivo, como se as paredes estivessem prestando atenção ao que viria a seguir. E eu sabia que aquele dia seria apenas o primeiro passo de uma longa caminhada que Bianca jamais imaginaria enfrentar. Fechei os olhos por alguns segundos, tentando organizar as lembranças que vinham como ondas quebrando na minha mente. Porque, para entender o que acontecia naquele momento, eu precisava voltar no tempo. Voltar para quando as coisas começaram a desandar. Muito antes do roubo, muito antes da mensagem cruel. Voltar para o início, para a primeira vez que vi Bianca. Ela chegou aqui numa tarde quente de dezembro, trazida pelo meu filho Marcelo, todo orgulhoso como quem apresenta um prêmio recém-conquistado. Estavam namorando há apenas 4 meses, mas Marcelo já falava de casamento. Eu percebi o brilho excessivo nos olhos de Bianca quando ela entrou pela porta. Não era brilho de encanto pela casa simples onde vivi por tantos anos. Era brilho calculado, o tipo de olhar de quem avalia, mede, compara, julga. Dona Jacira, é um prazer conhecer a senhora, ela disse, estendendo uma mão fria demais para alguém que morava no calor dessa cidade. Eu sorri, porque sempre fui educada, mas dentro de mim, algo não se encaixou desde o primeiro instante. Ainda assim, deixei passar. O amor pelo meu filho falava mais alto, e ele parecia tão feliz. Nos meses seguintes, Bianca foi se aproximando aos poucos, não de mim, mas da minha vida, da minha rotina, dos meus hábitos, dos meus objetos. Era como se ela estivesse mapeando o terreno. Eu percebia, mas preferia acreditar que era exagero meu. Até o dia em que Marcelo começou a mudar. Ele era meu menino doce, atencioso, sempre preocupado comigo. Sempre ligava para saber se eu precisava de algo, se eu tinha me alimentado direitinho, se minhas dores estavam sob controle. Mas depois da chegada dela, esse cuidado virou distância. Depois, frieza. Depois, irritação. Bianca começou a colocar minhocas na cabeça dele, disfarçadamente, sutilmente. Marcelo, sua mãe é boa, mas ela é muito controladora. Marcelo, acho que ela tem ciúme de mim. Marcelo, sua mãe não quer que você cresça. E ele acreditou. Ele sempre foi mole demais para mentiras bem contadas. Um dia, lembro dela sentada na minha cozinha, mexendo os olhos pelas prateleiras. Ela abriu um sorriso torto, segurando uma das xícaras antigas da minha coleção. Tanto apego por coisas velhas, né, Jacira? Disse, colocando a xícara de volta com desdém. Deve ser difícil para a senhora desapegar. Aquela frase, aquela maneira de falar, aquilo ficou martelando dentro de mim por meses, e então vieram as primeiras exigências. Jacira, me empresta seu cartão. É só uma compra rápida. Jacira, qual é sua senha mesmo? Eu preciso resolver um negócio pro Marcelo. Jacira, posso pegar aquele documento ali na gaveta? Era tudo tão casual, tão natural, tão ensaiado. E eu, inocente, não percebia que cada uma dessas pequenas concessões eram peças de um quebra-cabeça muito maior. Até que um dia eu descobri algo que mudou tudo. Eu estava na sala, dobrando roupas, quando ouvi Bianca e Marcelo discutirem no quarto. A porta estava entreaberta e a voz de Bianca saiu afiada como navalha. Você não entende, Marcelo. Sua mãe tem mais dinheiro do que mostra. Ela esconde coisas. Aposto que ela guarda algum fundo antigo, alguma reserva grande. Só pode. Ninguém vive tão apertado com tanto que ela trabalhou. Meu coração gelou. Eu nunca contei a ninguém, nem ao meu filho, sobre o dinheiro que eu escondia. Um valor que vinha de um passado que eu deixei para trás, mas que ainda me seguia como uma sombra. Não era algo ilícito, não, mas era algo sensível, algo que exigia cuidado, algo que não podia cair nas mãos de qualquer pessoa. E aí caiu a máscara. Bianca nunca quis ser parte da família. Ela queria acesso. Ela queria o que era meu. Depois daquela conversa, passei a observar melhor. E quanto mais eu via, mais clara a verdade se tornava. Bianca era manipuladora, obsessiva e extremamente inteligente naquilo que fazia. Mas ela tinha um problema, um defeito fatal.
Ela era impaciente e gananciosa demais. Eu comecei a me preparar, silenciosamente, cuidadosamente, como quem costura um vestido invisível, ponto por ponto, até que ninguém consiga desmanchar. Criei contas separadas, ocultei documentos, registrei informações em lugares estratégicos. Tomei medidas que Bianca nunca desconfiou, porque ela estava ocupada demais acreditando que eu era apenas uma velha boba, frágil e ingênua. E assim, chegamos ao presente. Ao dia em que ela finalmente teve coragem de fazer o que sempre quis, me roubar, me humilhar, me destruir. Mas mal sabia ela que, ao fazer isso, tinha caído exatamente na armadilha que eu mesma montei. Eu olhei pela janela. O céu já clareava, tingido de rosa e laranja. As pessoas começavam a acordar. A vida seguia, mesmo quando parecia prestes a desabar. Sorri sozinha. Um sorriso amargo, mas firme. Bianca achou que me tirou tudo, mas ela só tirou aquilo que eu permiti. E o que estava por vir iria ensinar a ela e ao meu filho quem eu realmente era. Eu fiquei ali, parada diante da janela, observando o dia nascer com uma calma que não combinava em nada com o que estava acontecendo. Quem olhasse de fora veria apenas uma senhora de 60 anos encarando o horizonte, talvez pensando na vida, talvez tentando ganhar coragem para enfrentar mais um dia. Mas por dentro, eu era outra pessoa. Uma mulher que carregava um segredo antigo, enterrado com tanto cuidado que ninguém, nem mesmo meu filho, jamais imaginou sua existência. E agora, justamente agora, esse segredo voltava a respirar. Quando Bianca me roubou, achou que tinha levado tudo, mas ela só levou o que eu deixei que ela encontrasse. Ela nunca soube das contas que eu mantinha separadas, dos documentos guardados em locais estratégicos, das conversas que tive com pessoas que ela nem imaginava que eu conhecia. E, principalmente, nunca soube da minha vida antes de Marcelo nascer. A vida que eu me esforcei para apagar do mundo, como quem tenta apagar uma cicatriz. Mas a verdade é que cicatrizes nunca somem. Elas apenas se escondem embaixo da roupa. Sentei-me na cadeira da cozinha e respirei fundo. Meus dedos tocaram a mesa de madeira já gasta, e um flash de memória me atingiu, tão vívido quanto se tivesse acontecido ontem. Eu tinha 22 anos quando deixei a cidade grande. Antes de me tornar costureira e diarista, antes de casar com Jonas, antes de criar Marcelo praticamente sozinha, eu trabalhei em outro lugar. Um trabalho que exigia coragem, discrição e inteligência. Um trabalho que não me deixava dormir direito, mas que pagava muito bem. Eu era auxiliar de uma investigadora privada, uma mulher brilhante chamada Lorraine, que me ensinou tudo o que eu precisava saber sobre documentação, rastreamento, movimentação de dinheiro e leitura de pessoas. Bianca iria surtar se soubesse que a velha boba aqui já desmontou casos, recuperou patrimônio de famílias inteiras e ajudou a polícia em investigações discretas. Mas não, ela não sabia. Nem Marcelo sabia. Eu fiz de tudo para que ninguém soubesse. Aquele mundo não era lugar para criar um filho, e depois da morte de Jonas, eu abandonei tudo. Troquei a cidade grande pelo interior, o caos pela simplicidade, o risco pela rotina. E enterrei quem eu tinha sido. Mas agora, aquela Jacira antiga estava despertando, e acordar essa versão de mim nunca significou coisa boa para quem me fez mal. Enquanto mexia minha xícara de café, lembrei do dia exato em que decidi esconder meu dinheiro. Não foi por capricho. Foi por sobrevivência. Marcelo estava com 15 anos quando fiquei sabendo, por um conhecido antigo, que um dos casos em que trabalhei no passado tinha voltado à tona. Havia denúncias, investigações cruzadas, interesses perigosos. Mesmo anos depois, meu nome poderia ser arrastado para um problema que já não era meu. Foi então que decidi separar parte do dinheiro que havia guardado desse tempo. Não uma fortuna, mas o suficiente para garantir minha segurança e a do meu filho. Esse dinheiro ficou guardado em uma conta com movimentação rara, oculto sob camadas que só alguém com conhecimento técnico conseguiria decifrar. Mas quando percebi quem Bianca era, fiz algo ainda mais esperto. Criei uma segunda camada falsa. Uma conta chamativa, visível, com um valor suficiente para atrair exatamente o tipo de pessoa que Bianca era. Sim, eu armei uma armadilha. E ela caiu direitinho. Aquela conta que ela roubou era apenas a isca,
a isca perfeita para alguém ganancioso. Mas ela mexeu também em documentos que não deveria ter tocado. Documentos que continham informações sensíveis demais para estarem em mãos erradas. Informações que, agora que foram acessadas, acionariam alertas automáticos nos bancos, nos órgãos responsáveis e em pessoas que eu não esperava ver tão cedo. Bianca não sabia, mas ao me roubar, ela não cometeu só um crime financeiro. Ela abriu uma porta proibida. Uma porta que dava acesso a coisas que nem eu mesma queria revisitar. Eu me lembrava do rosto da investigadora Lorraine me dizendo anos atrás: Jacira, se algum dia algo der errado, você precisa ter um plano para assumir ou um plano para enfrentar. E você não é do tipo que some. Você enfrenta. E era verdade. Eu enfrento. Mesmo quando parece que estou perdendo. Um som no portão me puxou de volta ao presente. Era Dona Ivone, minha vizinha, indo comprar pão. Ela me deu um aceno rápido e seguiu. Da porta, eu a observei por alguns segundos. Meu bairro simples, minha rua calma, tudo isso me trouxe tanta paz depois de anos de tensão. E agora, tudo isso estava prestes a ficar de cabeça para baixo. Não porque Bianca roubou meu dinheiro, mas porque ao fazer isso, ela tocou em coisas que estavam adormecidas havia décadas. E o pior de tudo, ela ainda não sabia o tamanho do problema. Fechei a porta devagar e voltei para a cozinha. Peguei meu caderno preto, aquele que ninguém nunca viu, e o coloquei sobre a mesa. Abri na página marcada por um clipe metálico. Ali estavam os nomes, contatos, datas e detalhes do meu passado. Informações que poderiam destruir Bianca. E salvar a mim. Apertei o clipe com os dedos e senti a velha Jacira se levantar dentro de mim outra vez. A Jacira que ninguém conhece. A Jacira que observa, que espera, que calcula e que, quando é necessário, ataca. Bianca achou que venceu, mas ela mal começou a jogar. E o que eu tinha feito, se ela soubesse, seria suficiente para fazê-la desmaiar quando descobrisse. Quando fechei o caderno preto e o empurrei para o canto da mesa, senti um peso estranho no peito. Não era tristeza. Eu já passei dessa fase. Era algo mais parecido com determinação e cansaço acumulado de anos, fingindo ser menor do que eu realmente sou. Ver as páginas daquele caderno, escritas com minha letra firme, trouxe de volta um pedaço meu que eu escondi por tanto tempo que quase esqueci que existia. Mas a vida tem dessas coisas. Basta um golpe bem dado para acordar tudo aquilo que tentamos enterrar. E Bianca me golpeou com gosto. Depois de limpar a mesa, fui até o quarto e abri meu armário. Peguei minha carteira, fui até o banco da cidade e pedi o extrato completo da minha conta. A conta isca, aquela que ela tinha esvaziado. O funcionário me olhou com um misto de pena e surpresa. Dona Jacira, aqui mostra que a transferência foi feita ontem à noite. Foi um valor alto. A senhora reconhece? Eu respirei fundo. Reconheço sim. Não reconhecia coisa nenhuma, claro. Mas assumir controle era essencial. Eu não permitiria que ninguém, muito menos Bianca, me visse como vítima. Eu estava no comando, mesmo que ainda não parecesse. O funcionário continuou. A senhora quer registrar ocorrência? Posso chamar o gerente? Balancei a cabeça. Não por enquanto. Obrigada. Saí do banco com menos dinheiro do que uma carteira de estudante, mas com mais poder do que as pessoas ao meu redor poderiam imaginar. Enquanto caminhava pelas ruas quentes da cidade, comecei a perceber os olhares. Algumas pessoas cochichavam entre si, outras olhavam para mim com pena. Parecia que a notícia já tinha se espalhado, e de certa forma eu sabia quem tinha ajudado a espalhar. Bianca sempre foi rápida. Assim que me roubou, deve ter corrido para contar para alguém. Talvez para as amigas falsas dela, talvez para algum parente que nunca gostou de mim. Ela queria criar a narrativa. A velha foi enganada. A velha perdeu tudo. A velha tá acabada. Sorri sozinha. Que ironia. Na esquina da padaria encontrei seu Wilson, o dono do açougue. Ele sempre foi meu amigo, mas naquele dia me olhou como se eu fosse de vidro. Jacira, fiquei sabendo, disse ajeitando o boné. Se você precisar de qualquer coisa mesmo. Eu segurei o braço dele com gentileza. Eu tô bem, Wilson. De verdade. Ele franziu a testa. Mas dizem que sua nora... Deixa falarem, interrompi. Fofoca não mexe comigo mais, não. E continuei andando, porque eu não tinha tempo para lamentações. Ao chegar em casa, encontrei 3 mensagens de um número desconhecido. Eu já sabia quem era antes mesmo de abrir.
Bianca. Primeira mensagem. Jacira, não adianta tentar reverter. Já fiz o que devia. Segunda. Marcelo está comigo. Ele não vai te ajudar. Terceira. Se você tentar fazer algo, eu digo para todo mundo o que você escondia. Ah, então ela tinha encontrado alguma coisa. Talvez algum documento falso, algum dos meus papéis antigos, algo que não podia estar em mãos erradas. Mas se ela achava que tinha algo que me incriminava, estava muito enganada. Bianca não estava apenas metida num roubo. Ela estava agora envolvida com documentos que, se chegassem às autoridades certas, poderiam virar um problema enorme. Não para mim, mas para ela. E o mais irônico, eu não precisava fazer nada. O sistema que eu ajudei a construir no passado faria tudo sozinho. Foi então que ouvi o interfone tocar. Fui atender. Dona Jacira? Era o entregador de correspondências. Tenho uma carta urgente para a senhora. Chegou agora há pouco. Assinei, agradeci e fechei a porta. A carta estava em um envelope pardo, sem remetente. Quando vi o selo, senti minhas mãos tremerem. Mas dessa vez, não de medo, de reconhecimento. Aquele selo era dos antigos escritórios onde trabalhei. Um sistema bem discreto, bem escondido, mas extremamente eficiente. E se estavam entrando em contato, é porque algo realmente sério estava prestes a acontecer. Abri o envelope com cuidado. Dentro, havia uma única frase escrita numa folha branca. Alerta ativo. Movimentação suspeita detectada. Ação automática iniciada. Meu coração acelerou. Bianca não fazia ideia no que tinha se metido. Ela não só roubou meu dinheiro, ela tocou em uma conta monitorada, ligada a protocolos antigos que eu mesma ajudei a cadastrar. Protocolos que tinham sido criados em tempos de investigações complexas e que até hoje permaneciam ativos. Se ela pensava que eu ficaria destruída, ela não fazia ideia que o estrago estava prestes a virar contra ela. Mas naquele dia, apesar de tudo, meu corpo ainda era o corpo de uma mulher de 60 anos. E 60 anos sentem. O peso emocional veio como um vendaval, arrancando meu ar, minhas forças. Me sentei na sala e deixei as lágrimas finalmente caírem. Não eram lágrimas de derrota, eram lágrimas de exaustão. Eu trabalhei minha vida inteira. Dei meu melhor ao meu filho. Fiz sacrifícios invisíveis. Engoli ofensas, humilhações, desprezos. E agora, ver tudo sendo tratado como se fosse lixo, doeu, mas não me quebrou. Depois de alguns minutos, enxuguei o rosto, levantei com calma e fui até o quarto. Abri minha gaveta mais funda, tirei uma pequena caixa metálica e coloquei o envelope dentro. Fechei. Respirei fundo. É hora, pensei. Eu tinha chegado ao fundo do poço, e dali só existiam duas opções: afundar de vez ou usar o fundo como impulso para subir. E se tem algo que aprendi na vida, é que mulher ferida não só levanta, ela levanta forte. E eu estava prestes a provar isso. O amanhecer daquele dia entrou pela janela como se estivesse anunciando que algo grande estava prestes a acontecer. A luz laranja tocava os móveis antigos da minha sala, e por um instante me lembrei de quando Marcelo ainda era pequeno e corria por ali, rindo, tropeçando nos próprios pés. Era estranho perceber como o tempo transforma tudo, até o que parecia eterno. Mas nostalgia não me ajudaria naquele momento. Eu tinha um plano, e ele começaria exatamente naquele dia. A primeira coisa que fiz foi ligar para um número que não discava há muitos anos, um número que eu tinha jurado nunca mais usar. Meus dedos tremeram levemente enquanto apertavam as teclas, e quando a ligação chamou pela primeira vez, senti meu estômago se revirar. Na terceira chamada, ouvi uma voz grave do outro lado. Aqui é Álvaro. Fechei os olhos por um segundo, respirando fundo. Álvaro, sou eu, Jacira. Do outro lado, silêncio. Um silêncio pesado, cheio de passado. Pensei que você nunca mais fosse me ligar, ele disse com um tom que misturava surpresa e cautela. Eu também pensei, respondi, mas preciso da sua ajuda. Isso é sério? Olhei para a janela, observando um carro passar devagar pela rua, como se o mundo estivesse andando em câmera lenta. Muito sério. Ele respirou fundo. Onde podemos nos encontrar? No mesmo lugar de sempre. Chego lá em 1 hora. Desliguei. Minhas mãos estavam frias. Álvaro não era um amigo. Não exatamente. Ele era mais como um fantasma do meu passado. Um homem que trabalhou ao meu lado nos tempos em que eu atuava com sistemas de segurança e investigações financeiras.
Ele conhecia códigos, rastros, protocolos invisíveis, e conhecia uma versão minha que quase ninguém mais sabia que existia. Uma versão que Bianca jamais imaginaria. Peguei minha bolsa, coloquei dentro dela o envelope que havia recebido e saí de casa. A rua parecia mais viva do que o normal. Talvez fosse apenas meu estado de alerta, talvez fosse só a ansiedade, mas senti como se cada detalhe estivesse amplificado. Os sons, as cores, os rostos das pessoas. Eu sabia que, daqui para frente, cada passo seria decisivo. Cheguei ao velho galpão abandonado, onde costumávamos nos encontrar quando trabalhávamos em investigações paralelas para o governo. Era um lugar feio, sujo, mas perfeito para conversas que não podiam ser ouvidas. Álvaro já estava lá, encostado numa pilastra, os braços cruzados. Os cabelos dele estavam mais brancos do que da última vez que nos vimos, mas os olhos, aqueles olhos permaneciam os mesmos, atentos, analíticos, frios quando precisavam ser. Jacira, disse ele, caminhando até mim. O que aconteceu? Tirei o envelope da bolsa e entreguei a ele. Ele abriu, leu a frase curta e ergueu as sobrancelhas. Isso não é bom. Eu sei, respondi. Por isso te chamei. Você sabe que, se a ação automática foi iniciada, significa que alguém mexeu no que não devia. Em dados ou em dinheiro. Ela mexeu nas duas coisas, Álvaro. Ele arregalou os olhos. Quem? Respirei fundo. Minha nora, Bianca. Ele me encarou como se eu tivesse acabado de dizer algo impossível. Sua nora entrou num sistema desses e saiu viva? Porque ela não faz ideia do que fez. Ele passou a mão pelos cabelos. Isso é grave, Jacira. Esse tipo de protocolo não foi feito para ser suave. Ele detecta movimentação suspeita e, se achar necessário, aciona coisas muito maiores do que nós. Eu sei. Você quer que eu reverta? Não, respondi firme. Ele me encarou com surpresa. Então, o que exatamente você quer? Eu me aproximei, olhei diretamente nos olhos dele e disse: eu quero que ela sinta, quero que ela aprenda, quero que ela veja o que acontece quando mexe com o que não entende. Ele ficou em silêncio por 2 longos segundos. Depois respirou fundo e disse: faz tanto tempo? Achei que você tinha enterrado esse lado. Eu enterrei, mas ela cavou de volta. Álvaro estalou os dedos, como quem tenta organizar ideias rapidamente. Certo, vamos começar pela movimentação. Se o sistema já acionou o alerta automático, a conta dela e todos os dados associados a essa transação já estão sendo monitorados. Eu imaginei. E mais, se ela transferiu para alguma conta dela, uma varredura já deve ter sido iniciada. Nada que esteja no nome dela está seguro neste momento. Senti um arrepio percorrer minhas costas. Eu sabia disso. Mas ouvir em voz alta tinha outro peso. Foi então que Álvaro guardou o envelope no bolso e disse: Jacira, isso pode virar uma avalanche. E avalanches não param quando a gente quer. Eu não quero que pare, respondi, com uma calma que nem eu sabia que tinha. Ele arqueou as sobrancelhas, analisando meu rosto por longos segundos. Você mudou. A vida muda a gente, respondi. E agora? Vou precisar que você me ajude a mexer algumas peças. Não quero colocar Bianca na cadeia. Não ainda. Quero que ela entenda o que significa me subestimar. E o que vamos fazer? Eu sorri de leve. Vamos deixar que o sistema faça o trabalho dele. E enquanto isso, vou preparar a próxima etapa. Ele riu de canto. A velha Jacira voltou. A Jacira nunca foi embora, Álvaro. Só estava quieta. Nós começamos a conversar sobre detalhes técnicos, códigos antigos, movimentos discretos que poderiam acelerar a pressão sobre Bianca, sem deixar rastros meus. Álvaro anotava tudo em um caderno pequeno, enquanto eu explicava cada detalhe como se o passado tivesse voltado a ser presente. E foi então que, no meio da explicação, senti algo vibrando no bolso da minha bolsa. Meu celular. Peguei e vi que era uma mensagem de Bianca. Por que o meu nome foi bloqueado no banco? O que você fez? Me responde agora. Respirei fundo. Ela estava começando a sentir. E aquilo era apenas o primeiro tremor antes do terremoto. Olhei para Álvaro e disse: está na hora de começar. Ele assentiu devagar. E exatamente antes de continuarmos, virei para vocês e disse: antes de continuarmos, me contem nos comentários o que vocês acharam da história até agora e o que fariam no lugar dela. Não saiam do vídeo porque o que vem a seguir vai dar arrepios, porque, sinceramente, vai mesmo.
Aquela tarde parecia quente demais para outubro. O ar parado, pesado, quase grosso, como se o mundo estivesse prendendo a respiração comigo. Voltei do galpão com Álvaro, sentindo o coração bater em outro ritmo. Não era medo, era uma antecipação estranha, um pressentimento daqueles que não erram. Quando coloquei a chave na porta da minha casa, meu celular vibrou de novo. Mais mensagens de Bianca. Primeira: Jacira, atende! O banco travou tudo. Segunda: meu cartão foi bloqueado no supermercado. Que palhaçada é essa? Terceira: se você fez alguma coisa, eu juro que vou acabar com você. A última me fez rir. Um riso curto, seco, mas verdadeiro. Porque ali estava a prova definitiva de que Bianca não fazia ideia de com quem estava lidando. Entrei e deixei a porta bater atrás de mim. Minha casa estava silenciosa, intacta, como se o caos do lado de fora não pudesse me tocar. Fui até a cozinha, coloquei uma chaleira no fogo e fiquei ali parada, sentindo o calor subir, tentando organizar meus pensamentos. Os passos para a queda de Bianca estavam indo exatamente como eu esperava. O sistema automático tinha bloqueado movimentações suspeitas, e como ela havia transferido para uma conta em nome dela, tudo se voltou imediatamente contra ela. O que antes parecia só um golpe contra uma velha, agora tinha se tornado um rastro digital. E rastros sempre levam a algum lugar. E quase nunca é onde a pessoa espera. Enquanto a água fervia, pensei na minha vida antes de tudo isso, no passado que eu tentava esconder até de mim mesma. Lembrei dos anos em que trabalhei com monitoramento financeiro e inteligência de dados, uma área que as pessoas comuns nem imaginam que existe. Eu tinha conhecimento demais, conexões demais e segredos demais. E Bianca tinha tocado exatamente na gaveta errada desses segredos. A chaleira apitou. Desliguei, sentei à mesa e derramei o chá na minha xícara preferida. O vapor subiu devagar, desenhando formas no ar, quase hipnóticas. A sensação era de que eu estava prestes a tomar uma decisão irreversível. Mas antes que eu pudesse sequer levar a xícara à boca, ouvi batidas fortes na porta. Bam, bam, bam. Meu coração pulou. Não de medo, mas de alerta. Levantei, caminhei até a sala e olhei pelo olho mágico. E lá estava ela, Bianca. Com o rosto vermelho, os olhos arregalados e o cabelo preso de qualquer jeito, como se tivesse vindo correndo. Ela estava suando, respirando pesado, a camisa amassada e com raiva, muita raiva. Eu poderia não abrir, poderia deixá-la ali, batendo, se desgastando, mas eu queria vê-la perder o controle. Queria olhar nos olhos dela enquanto o castelo que ela construiu desabava. Abri a porta devagar. O que aconteceu, Bianca? Ela entrou sem ser convidada. Passou por mim como se eu fosse invisível. O banco bloqueou minhas contas. Todas! Gritou. Você fez isso. Admite. Eu? Levei a mão ao peito, com ironia. Bianca, você mesma roubou meu dinheiro. Talvez o banco tenha achado estranho. Ela ficou estática, os olhos brilhando de ódio. Você acha que eu sou burra? Perguntou, se aproximando com o dedo em riste. Eu sei que você trabalhou com coisas estranhas no passado. Sei que você não é só uma aposentada bobinha. Eu achei seus documentos. Ah, então era isso. Que documentos? Perguntei, fingindo inocência. Uma pasta preta, ela gritou, com nomes, registros, códigos, coisas que não deveriam estar aqui. Eu sei que você era alguma coisa importante antes de ficar velha. E eu sei que esses documentos têm valor. Valor? Se ela soubesse o tipo de valor? Bianca. Falei com a voz baixa, calculada. Onde está essa pasta? Ela sorriu, mas não era um sorriso bonito. Era o sorriso de alguém que acha que ganhou. Está comigo. E se você continuar dificultando, eu entrego tudo para a polícia. Digo que você estava envolvida com coisas ilegais. Que continuou mexendo em documentos sigilosos. Que eu o quê? Interrompi. Ela travou por um segundo. Era isso. Ela não tinha ideia do que tinha encontrado. E menos ainda das consequências. Bianca, continuei dando um passo à frente. Você realmente acha que pode me chantagear? Posso e vou. Ela respondeu com firmeza. Eu tenho tudo o que preciso. Eu respirei fundo. Olhei nos olhos dela com calma. E então falei bem devagar. Você não tem nada. Nada, Bianca. E pior, agora o sistema tem você. Ela arregalou os olhos. Que sistema?
Aquele com o qual você mexeu quando roubou meu dinheiro. Ela ficou branca, branca de verdade, como se todo o sangue tivesse sido drenado do corpo dela. Do que você está falando? Sussurrou. De que você não fez só uma transferência. Você acessou dados sensíveis. Movimentou valores ligados a protocolos que você jamais imaginaria. E agora, está na mira de autoridades que você não pode nem pronunciar o nome. Ela recuou um passo. Você está mentindo. Estou? Dei um sorriso calmo. Então por que suas contas foram bloqueadas? Por que você recebeu notificações de segurança? Por que o banco congelou tudo em seu nome? Bianca ficou sem resposta. Eu não fiz nada de tão... Ela engoliu seco. Sério, fez. Respondi. E agora vai sentir as consequências. Ela levou a mão à cabeça, como alguém que tenta fazer os pensamentos pararem de girar. Depois, olhando para mim, perguntou: O que vai acontecer comigo? Eu me aproximei devagar. Abaixei um pouco o rosto, como quem conta um segredo. Isso depende. Depende de como você vai agir daqui para frente. Ela respirou rápido, quase ofegante. Você vai me entregar? Não ainda, respondi. Primeiro, quero que você entenda o que significa mexer com alguém que você achava fraca. O rosto dela se desfez. Pela primeira vez, ela estava com medo. E eu senti algo que não sentia há muito tempo. Controle. Um controle frio, calculado, perigoso. Um controle que poderia construir ou destruir uma pessoa com a mesma delicadeza com que se dobra uma folha de papel. Bianca recuou até a porta. Eu preciso ir, disse. Precisa mesmo, respondi. E sugiro que repense tudo o que fez. Porque a partir de agora, cada passo seu está sendo observado. Ela não respondeu. Apenas saiu correndo, tropeçando no tapete, quase caindo nas escadas. Quando a porta bateu, fiquei ali em silêncio. Um silêncio cheio de pensamentos, memórias e planos. A primeira fase estava concluída. Agora viria a segunda. E essa seria muito mais dolorosa para Bianca. Sentei novamente à mesa, peguei minha xícara de chá e sorri. O jogo estava apenas começando. Passei o resto daquela noite acordada. Não por ansiedade, mas por estratégia. O relógio marcava quase 3 da manhã quando decidi levantar e caminhar pela casa escura. O silêncio era tão profundo que meus passos pareciam mais altos do que realmente eram. Toquei os móveis antigos, senti a madeira polida, as bordas gastas, como se cada objeto segurasse um pedaço da minha história. E talvez segurasse mesmo. Eu pensava em Bianca, no desespero nos olhos dela. Na forma como suas mãos tremiam quando percebeu que tinha cometido um erro que não sabia consertar. Era quase poético. Peguei minha xícara, ainda com o cheiro leve do último chá, e fui até a varanda. O céu estava limpo, estrelado, e uma lua enorme se espalhava entre as nuvens, como se me observasse também. Sentei, cruzei as pernas, e me permiti sentir algo que não sentia há anos. Poder. Não poder de destruir, embora eu tivesse esse poder também, mas poder de se reerguer, de mostrar ao mundo que eu nunca fui frágil como fingiam acreditar, de recuperar minha própria dignidade e talvez de mostrar a Bianca o mesmo gosto amargo que ela me fez engolir. Enquanto pensava nisso, ouvi o som fraco do meu celular vibrando na sala. Era tarde demais para ser alguém comum. Fui até lá devagar, peguei o aparelho e vi o nome na tela. Álvaro. Atendi. Não devia estar acordado, ele disse, antes que eu pudesse cumprimentá-lo. E você devia? Perguntei. Eu estou trabalhando, por isso liguei. Fiquei em silêncio. Quando Álvaro dizia isso, era porque tinha notícias importantes. Encontramos a origem da movimentação que disparou o alerta. Ele continuou. E como eu imaginava, foi exatamente do dispositivo da Bianca. Fechei os olhos. Uma parte de mim já sabia, mas outra precisava ouvir. Mais do que isso, ele prosseguiu. Ela tentou acessar sua conta novamente hoje à noite, várias vezes. E quando percebeu que estava bloqueada, tentou excluir o histórico do próprio celular. O sistema rastreou tudo. Sorri de leve. E agora? Agora? Respondeu ele com a voz firme. Ela está oficialmente registrada como possível ameaça financeira. Se continuar mexendo, vai entrar numa lista muito pior. Ela não sabe no que se meteu, murmurei. E não vai saber até ser tarde demais. Houve um breve silêncio. Jacira, Álvaro disse então, com uma voz mais baixa.
Tem certeza de que quer continuar? Olhei pela janela. A lua parecia mais brilhante, mais observadora, absoluta. Então amanhã começo a segunda fase. Vou mandar o relatório para você cedo. Obrigada, respondi. Não agradece ainda. O que vem agora pode ser pesado. Para quem? Perguntei. Ele suspirou. Para ela, claro. Desliguei. E pela primeira vez desde que tudo começou, senti pena. Uma pena pequena, distante, mas real. Bianca não estava lidando apenas com uma sogra ofendida. Estava lidando com um sistema que não perdoa erros e com uma mulher que passou a vida toda trabalhando nos bastidores desse tipo de mecanismo. Ela jamais teria chance. O sol nasceu rápido demais naquela manhã. Eu ainda estava acordada quando ouvi o barulho dos pássaros no quintal. Resolvi tomar um banho demorado, vestir uma roupa leve e preparar um café simples. Precisava estar lúcida para o que viria. Às 7:30 da manhã, Álvaro enviou o relatório. Um arquivo com uma página. Simples, direto, frio. Movimentações suspeitas confirmadas, riscos detectados. Etapa 2, iniciada. Congelamento estendido, comunicações sendo monitoradas. Respirei fundo. A etapa 2 era mais cruel. Ela não congelava apenas contas bancárias. Congelava créditos, aplicativos, cadastros, movimentações simples do dia a dia. Desde pedir um carro até pagar um boleto. Tudo passaria pelo crivo do sistema. E tudo daria erro. Telefone travado, cartões recusados, acesso negado. E isso era apenas o começo. Guardei o relatório na gaveta trancada e fui varrer a varanda. A brisa da manhã estava gostosa, e por alguns instantes me permiti apreciar o som leve da rua. Foi aí que ouvi o celular tocar. Era Marcelo, meu filho. Demorei para atender. Não porque eu não quisesse, mas porque sabia que aquela conversa seria delicada. Mãe, ele disse assim que atendi. A voz dele estava tensa, trêmula. A Bianca, ela está surtando aqui. Continuei varrendo devagar. Ah, é? Ela disse que todas as contas dela foram bloqueadas, que não consegue pagar nada, que o celular está dando erro. E ela está dizendo que é culpa sua. Sorri amargo. Claro que é culpa minha, Marcelo. Tudo o que acontece com ela é culpa minha, não é? Até quando vocês brigam, eu acabo levando a culpa. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Mãe, a voz dele suavizou. A gente precisa conversar. A Bianca está dizendo que você mexeu com as coisas dela, que você tinha documentos escondidos. Marcelo, interrompi. Você acredita nela? Silêncio, do tipo que aperta o peito. Eu não sei, ele disse. Enfim. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Encostei o cabo da vassoura na parede. Pois eu sei exatamente o que está acontecendo. O que então? Ele perguntou, aflito. Mãe, por favor, me fala. Estou tentando entender tudo isso. Respirei fundo. A Bianca mexeu onde não devia. E agora está pagando o preço. Preço? Ele repetiu, assustado. Que preço? Mãe, isso parece ameaça. Não estou ameaçando, Marcelo. Estou constatando. Ela fez algo grave, muito grave, e agora está sentindo o retorno disso. Ele exalou o ar com força. Mãe, você está escondendo algo de mim? Olhei para o horizonte. Filhos nunca conhecem as mães por inteiro, Marcelo. Isso é da vida. Ele ficou calado, por longos segundos. A Bianca quer falar com você, disse ele, enfim. Quer resolver isso? Resolver? Murmurei. Ela só quer tentar reverter o que fez. Por favor. Ele insistiu. Conversa com ela. Só conversa. Eu vou pensar. E desliguei. Deixei a vassoura no canto. Me sentei na cadeira da varanda e fechei os olhos. Porque por mais que eu estivesse pronta para destruir Bianca, eu ainda precisava entender outra coisa. O quanto estava disposta a ferir meu próprio filho no processo. E isso, sim, isso era o preço mais alto de todos. Eu passei a manhã inteira pensando se deveria atender Bianca ou não. Não porque eu tivesse medo, isso já não fazia parte do meu vocabulário, mas porque cada passo daquela vingança precisava ser calculado, um erro, e tudo poderia desabar sobre mim e principalmente sobre Marcelo. E apesar de tudo, ele ainda era meu filho. Mesmo com todas as escolhas ruins, mesmo com a cegueira emocional que o prendia àquela mulher, ele era meu menino. O menino que eu carreguei no colo, que acalmei nas febres da infância, que defendi tantas vezes do mundo e até de mim mesma.
Mas agora eu tinha que defendê-lo da própria esposa. A campainha tocou às 9h30. Não era Bianca. Ela não teria coragem de voltar depois da conversa da noite passada. Era Marcelo. E pelo ritmo ansioso da campainha, eu sabia que ele não tinha vindo pedir férias. Abri a porta. Ele estava ali, abatido, calças amassadas como se tivesse vestido às pressas, olhos vermelhos de falta de sono ou de irritação, talvez dos dois. O cabelo desgrenhado mostrava que ele tinha passado as mãos pela cabeça inúmeras vezes. Mãe, ele suspirou. Posso entrar? Balancei a cabeça, abrindo espaço. Ele se sentou no sofá, mas não relaxou. As costas continuaram rígidas, como se estivesse prestes a explodir. Eu caminhei até a cozinha, preparei um café fresco e coloquei 2 xícaras na bandeja. Quando voltei, ele estava com as mãos entrelaçadas, encarando o chão. A Bianca saiu de casa, ele disse sem olhar para mim. Meu coração bateu mais rápido, mas mantive o rosto neutro. Por que ela saiu? Ele levantou o rosto, e havia ali algo que eu não via há muito tempo. Dor verdadeira. Porque ela disse que você vai destruir a vida dela, que você está fazendo alguma coisa por vingança, que você acionou algum tipo de sistema. Mãe, o que é isso? Ela está desesperada, chorando. Diz que o nome dela foi bloqueado em tudo, que tem gente investigando ela. Respirei fundo. Marcelo, comecei. Você sabe que Bianca me roubou. Ele fechou os olhos como se aquilo doesse. Eu sei, ela disse. Eu sei. E sabe que ela fez isso de caso pensado, que me chamou de velha, inútil, feia, que me mandou me virar sozinha. Sabe de tudo isso? Ele balançou a cabeça devagar. Sei. Eu fiquei horrorizado. Mas, mãe, o que está acontecendo com ela agora é muito maior que um simples castigo. Eu me sentei na poltrona em frente a ele e segurei minhas próprias mãos, com calma. Marcelo, você me conhece. Um pouco, pelo menos. Você acha que eu faria algo ilegal com você no meio da história? Ele hesitou, e essa hesitação foi como uma agulha entrando no meu peito. Não sei mais, mãe. O silêncio que se seguiu pesou tanto que parecia preencher a sala inteira. Eu respirei fundo, reuni forças e disse: então vou te contar uma parte da verdade. Ele levantou o olhar, atento. Bianca mexeu com dados que não podia. Continuei. Mexeu com uma conta que não era só uma reserva financeira. Era uma conta monitorada. Um tipo de sistema que eu aprendi a lidar quando era mais jovem, quando trabalhava com inteligência financeira. Ela acionou um alerta por acidente e agora está presa nas consequências disso. Os olhos dele se arregalaram. Você está dizendo que o sistema está investigando ela? Sim. E você pode parar isso? Posso influenciar, mas parar? Não completamente. Ele passou a mão pelo rosto, respirando fundo. Mãe, isso é sério demais. A Bianca está achando que vai ser presa. Eu encarei ele com firmeza. Talvez ela precise sentir isso para entender o que fez, para entender que não se rouba alguém e sai rindo. Ele se levantou. Mas, mãe, isso está indo longe demais. Longe? Também me levantei. Longe é o que ela fez comigo durante anos, Marcelo. Longe é te afastar de mim. Longe é manipular você para acreditar que eu era um peso. Longe é me chamar de velha inútil enquanto mexia nos meus armários procurando algo para vender ou roubar. Ela passou dos limites, Marcelo. Ela só está recebendo o retorno. Ele parecia dividido entre a raiva, a confusão e a culpa. Eu não quero ver minha esposa sendo destruída. E eu não quero ver meu filho sendo usado. Ele ficou em silêncio. Finalmente, ele desabou no sofá com as mãos nos cabelos. Mãe, eu não sei o que fazer. Eu sei. Respondi. E por isso estou aqui, para guiar, como sempre estive. Sentei ao lado dele, mas não toquei. Ele precisava de espaço. A Bianca está com medo. Ele murmurou. Disse que não consegue usar o celular, que o banco cancelou tudo, que recebeu uma notificação dizendo que estava sendo investigada por risco financeiro. Isso é parte do processo, confirmei. Mãe, ela jura que não queria te prejudicar tanto, que só queria pegar o dinheiro e ir embora. Eu ri, um riso triste, quase cansado. Então ela queria me roubar e me abandonar, Marcelo. E isso não é prejudicar? Ele não respondeu. O silêncio da sala era tão denso que quase dava para tocá-lo. Depois de longos segundos, Marcelo respirou fundo e perguntou: você vai deixar isso continuar? Até onde? Essa era a pergunta. A pergunta que eu mesma vinha carregando dentro de mim. Até onde eu iria?
Até onde eu deveria ir? Porque sim, Bianca merecia cada segundo daquela agonia. Mas Marcelo não. Olhei nos olhos dele e neles eu vi o menino que eu criei. O menino que segurava minha mão na rua, que chorava quando eu ficava doente, que dizia que seria meu protetor quando crescesse. E agora, ele estava pedindo proteção de mim, contra a própria esposa, contra o próprio erro, contra o próprio destino. Respirei fundo e disse a única coisa que eu podia dizer naquele momento. Eu vou pensar, Marcelo. Vou pensar no que fazer. Ele assentiu, aliviado por eu não ter fechado a porta, por eu não ter dito não, por haver uma esperança. Obrigado, mãe. Mas, continuei, quero falar com Bianca, sozinha, sem você por perto. Ele congelou. Por quê? Porque só assim ela vai dizer a verdade. Marcelo hesitou, mas finalmente concordou. Eu digo para ela vir. Não, respondi. Eu vou até ela. Os olhos dele se arregalaram. Tem certeza? Mais que nunca. Porque Bianca precisava me olhar nos olhos, precisava sentir a verdade inteira. Não por mensagens, não por rumores, não pelo pânico tecnológico, mas por mim, pelo que eu me tornei, pelo que ela despertou. E naquele momento, eu sabia. Chegou a hora de confrontar Bianca, cara a cara, sem filtros, sem máscaras, sem misericórdia. Marcelo saiu da minha casa transtornado, levando consigo um turbilhão de culpas e dúvidas que Bianca havia cuidadosamente plantado ao longo dos anos. Eu sabia que ele estava sofrendo, e isso doía em mim mais do que eu queria admitir. Mas também sabia que era necessário. Algumas verdades só nascem através da dor. Esperei alguns minutos. Acompanhei pelo relógio da sala a passagem lenta do tempo, enquanto meu coração, curioso e inquieto, batia com força. Eu não tinha medo de Bianca, nunca tive. Mas havia algo diferente em ir até ela. Algo que me lembrava do passado que eu vinha mantendo enterrado há décadas. O passado que ela, sem saber, despertou ao mexer no que não devia. Peguei minha bolsa, conferi meus documentos, o pequeno celular extra que eu usava apenas para emergências e o envelope que eu vinha preparando desde a noite anterior. Fechei a porta de casa com a sensação de que nada depois daquele encontro seria igual. O prédio onde Marcelo e Bianca moravam ficava a 3 quarteirões dali. Caminhei devagar, sentindo o vento bater no rosto, reorganizando meus pensamentos. Minha vida inteira parecia ter conduzido àquele momento. Cada ferida, cada golpe, cada humilhação que Bianca achava que eu engolia calada. Mal sabia ela que eu só aguardava o momento certo para agir. Cheguei ao portão do prédio. O porteiro me reconheceu imediatamente e abriu com um sorriso cordial. Dona Jacira, bom dia. Aconteceu alguma coisa? Sorri de leve. Só preciso conversar com a Bianca. Ele pareceu engolir seco. A notícia já tinha corrido. Ela não saiu de casa desde cedo e parecia bem nervosa. Eu imagino. Obrigada, meu querido. Peguei o elevador. Na subida, me olhei no espelho estreito da cabine. Meus olhos tinham um brilho duro, decidido. Havia tristeza ali, claro. Sempre existe quando a gente precisa fazer justiça com as próprias mãos. Mas também havia força. Uma força que eu não lembrava sentir desde os meus 40 anos, quando precisei enfrentar o pai do Marcelo nos tribunais. A porta abriu. O corredor estava silencioso. Apenas o som distante de uma TV em algum apartamento. Caminhei até a porta deles e bati 2 vezes. Silêncio. Bati de novo, mais firme. Bianca, eu sei que você está aí. Anunciei. Ouvi o barulho de passos apressados e hesitantes. A porta se abriu apenas uma fresta, revelando um olho vermelho, inchado, cheio de ódio e desespero. O que você quer? Ela sussurrou com a voz trêmula. Entrar, conversar, sem Marcelo. Ela hesitou. Olhou para os lados como se temesse ser vista. Por fim, abriu a porta. Quando entrei, a primeira coisa que notei foi o caos. Almofadas fora do lugar, documentos jogados no chão, a bolsa dela aberta com cartões cortados ao meio. Ela estava realmente desesperada. Feche a porta. Pedi. Ela obedeceu, respirando com dificuldade. Você veio acabar com a minha vida? Ela cuspiu, com a voz embargada. É isso que você quer? Me destruir? Não, Bianca. Respondi com calma. Você está se destruindo sozinha. Eu só estou permitindo que a verdade venha à tona. Ela deu uma risada amarga. Verdade? A verdade é que você sempre me odiou. Nunca me aceitou.
Sempre achou que eu não era boa o suficiente para o seu filho, porque você não era. Respondi sem levantar a voz. Ela congelou. Aquela sinceridade crua a atingiu como um tapa. Desde o primeiro dia, continuei, eu vi exatamente quem você era. Ambiciosa demais, vaidosa demais, falando com doçura e agindo com veneno. Você nunca quis o Marcelo, quis a vida que ele poderia te dar. Mentira! Ela gritou. Ele me ama. Ele te ama porque nunca te viu por inteiro. Respondi. Eu vejo. Sempre vi. Mas fechei os olhos porque era a vida dele. E porque, no fundo, eu acreditava que você pudesse mudar. Bianca começou a tremer. As mãos balançavam como se ela tentasse se segurar em algo que já não existia. E agora? Ela sussurrou. O que você vai fazer comigo? Eu coloquei a bolsa no sofá e tirei de dentro o envelope. Vai depender de você. Ela respirou fundo, como se cada palavra minha fosse uma ameaça. O que é isso? A verdade, respondi. Sua verdade. Estendi o envelope. Ela hesitou, mas pegou com dedos instáveis. Abriu devagar, como se temesse uma explosão sair dali. De dentro, tirou uma pilha de papéis. O quê? O que é isso? Sussurrou, lendo as primeiras linhas. A investigação completa da empresa onde você trabalhava. Os empréstimos que você fez usando documentos falsos, as manipulações de dados financeiros, informações escondidas, movimentações ilícitas, operações que você achava que ninguém jamais descobriria. Ela empalideceu. Como você conseguiu isso? Eu a encarei. Eu trabalhei 32 anos com inteligência financeira, Bianca. Você realmente achou que poderia me roubar sem que eu percebesse o que você fez para chegar até aqui? As mãos dela começaram a tremer violentamente. Isso pode acabar com a minha vida inteira. Pode, respondi. Mas não precisa. Ela me encarou com uma mistura de ódio, medo e súplica. O que você quer de mim? Quero ouvir você dizer a verdade. Para mim, para o Marcelo, para si mesma. Bianca deixou os papéis caírem no chão. Eu só queria sair daquela vida miserável. Eu queria algo melhor. E você tinha tanto. Tinha dinheiro parado, tinha casa, tinha conforto. Eu pensei que você nem fosse sentir falta. E quando percebi que podia tirar tudo, eu tirei. As lágrimas caíram como se finalmente tivessem encontrado saída. E quando o dinheiro acabou, quando eu já estava cansada de viver à sombra de vocês dois, eu quis sumir, começar minha vida, longe, sozinha, com o que eu achava que era meu por direito. Era isso, ela gritou. Eu achava que merecia, mas não merecia. Eu disse. Ela caiu de joelhos, quase sufocada pelo próprio soluço. Eu vou ser presa. Você vai me entregar. Você vai acabar com tudo. Abaixei-me devagar, ficando na altura dela. Não, Bianca, eu não preciso te destruir. Você já fez isso. Ela me encarou, surpresa. Então você vai me perdoar? Sorri de lado. Não confunda misericórdia com perdão. Levantei-me, peguei os documentos espalhados e guardei no envelope. Bianca ainda estava no chão, quebrada. Mas não era pena que eu sentia. Era justiça. Antes de ir embora, me aproximei dela e sussurrei. Amanhã você vai descobrir o que realmente aconteceu e o que eu realmente fiz. Ela levantou o rosto, desesperada. O que você fez, Jacira? Eu sorri. Um sorriso calmo, assustadoramente calmo. Você vai descobrir. Saí do apartamento sem olhar para trás, porque a verdadeira reviravolta começaria no capítulo seguinte. Voltei para casa com passos lentos, porém firmes. A conversa com Bianca tinha se desenrolado exatamente como eu esperava. Lágrimas, súplicas, desespero absoluto. Mas o que ela ainda não sabia era que a verdadeira reviravolta da história não estava na investigação, nem nos documentos, nem nos bloqueios. Estava em algo muito maior, muito mais profundo e infinitamente mais pessoal. Fechei a porta atrás de mim e fui direto ao meu pequeno escritório. Abri a gaveta trancada à chave e peguei o outro envelope. O verdadeiro, o definitivo, o que realmente determinaria o destino de Bianca e, por consequência, o de Marcelo. Sentei-me diante da mesa e respirei fundo. Aquele plano, eu o havia preparado silenciosamente durante 2 anos. 2 anos observando Bianca, seus hábitos, suas manipulações, cada pequena mentira. 2 anos juntando provas,
rastros, documentos. 2 anos me protegendo, mesmo quando ninguém sabia que eu estava sendo atacada. Eu nunca fui uma velhinha indefesa. Sempre fui uma estrategista. E Bianca, coitada, só descobriu tarde demais. Às 5 da tarde, recebi uma mensagem do Marcelo. Mãe, a Bianca pediu para falar com a senhora de novo. Ela quer resolver isso. Você pode vir aqui? Respondi apenas. Estou chegando. Peguei o envelope certo e fui até o apartamento deles. Quando o elevador abriu, senti imediatamente a tensão no ar. A porta estava entreaberta, como se esperassem por mim com ansiedade ou pavor. Entrei. Marcelo estava de pé, braços cruzados, rosto sério. Bianca estava sentada no sofá, os olhos inchados, a respiração curta. A sala parecia menor do que na última vez, talvez porque agora a verdade ocupava cada canto. Mãe, Marcelo começou. Eu e a Bianca conversamos. Ela me contou uma parte do que fez. Só uma parte? Perguntei. Bianca baixou o olhar. Eu me sentei na poltrona. Muito bem, disse. Vou contar o restante. Abri o envelope. Coloquei sobre a mesa não apenas os documentos da investigação, mas também algo que os dois não esperavam. 3 contratos, 2 relatórios bancários e a cópia de uma escritura. Bianca arregalou os olhos. Marcelo franziu a testa. O que é isso, mãe? Sorri devagar. O que eu fiz foi me proteger antes que vocês pudessem me destruir. Marcelo pareceu levar um soco invisível. Como assim? Olhei diretamente para Bianca. Você não foi a primeira pessoa que tentou me roubar, Bianca. E por isso, há muitos anos eu aprendi a criar mecanismos de defesa. Contas monitoradas, investimentos mascarados, cláusulas reversíveis. Eu nunca deixei meu futuro na mão de ninguém. Bianca mordeu o lábio com força. Eu continuei. Quando você começou a mexer na minha vida, eu já estava vendo tudo. Quando você tentou invadir minhas contas, quando se passou por mim em ligações, quando falsificou minha assinatura, tudo isso já estava documentado. Mostrei os contratos. Estes aqui são os empréstimos que você fez usando dados que eu deixei propositalmente expostos, só para confirmar a suspeita de que você tentaria pegar algo que não era seu. Marcelo colocou a mão na cabeça. Meu Deus. E aqui, mostrei outro documento. Está a escritura da casa em nome do Marcelo. Uma escritura que eu registrei há 4 anos. A casa onde vocês moram nunca foi minha. Sempre foi dele. Bianca congelou. O quê? Você ouviu bem? Continuei. Ele sempre foi o único dono. Eu só deixei que você acreditasse que a casa era minha, porque precisava ver até onde iria sua ambição. Marcelo estava completamente atordoado. Mãe, por que nunca disse nada? Porque se você soubesse, Bianca teria descoberto, e você nunca teria mostrado quem realmente é. Bianca ficou em silêncio, a boca entreaberta, sem reação. Então peguei o último documento. E esta é a parte final. Bianca arregalou os olhos como se meu gesto fosse uma arma. O que é isso? Sua escolha, respondi. Um acordo. Eu não vou te denunciar. Não vou te expor. Não vou mover a investigação adiante. Em troca, você vai embora da vida do meu filho. Hoje. Sem dinheiro, sem brigas, sem levar nada que não seja seu. O ar sumiu do corpo dela. Marcelo deu um passo para trás. Mãe, virei-me para ele. Filho, eu nunca quis destruir a Bianca. Eu quis proteger você. A pessoa que você ama não é essa mulher aqui. É a versão que ela criou para você. Essa aqui, apontei para Bianca, é a verdadeira. E agora ela precisa escolher quem é sem as máscaras. Bianca chorava compulsivamente. E, se eu não assinar, olhei profundamente nos olhos dela. A investigação continua, e eu entrego tudo. A sala ficou em silêncio absoluto. O tipo de silêncio que só antecede decisões impossíveis. Depois de longos segundos, Bianca pegou a caneta. Sua mão tremia tanto que eu temi que ela a deixasse cair. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela assinou. 1 vez, 2, 3. O acordo estava fechado. Ela pousou a caneta sobre a mesa, derrotada. Eu vou arrumar minhas coisas. Levantou-se, ou tentou. As pernas tremiam. Marcelo não se moveu para ajudar. Apenas observou. Coração partido, alma dilacerada. Eu me levantei. Marcelo, chamei. Ele olhou para mim, os olhos cheios de dor. Você ainda pode reconstruir sua vida. A culpa não é sua. Ele respirou fundo, abalado. Mãe, obrigado.
Abracei-o. Pela primeira vez em anos, senti meu filho frágil, mas finalmente livre. Bianca passou ao nosso lado arrastando a mala, sem ousar me olhar. Ao fechar a porta atrás de si, deixou mais que um casamento destruído. Deixou a máscara, a ilusão, a mentira. A vida de Marcelo começaria do zero. E a minha também. Depois que ele entrou no quarto para chorar sozinho, peguei meus documentos, coloquei na bolsa e saí devagar do apartamento. Respirei fundo no corredor silencioso. E pela primeira vez em muitos anos, senti paz. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer do fundo do meu coração por ter me acompanhado nessa jornada. Histórias como essa não são apenas entretenimento. Elas são reflexos das batalhas silenciosas que tantas pessoas enfrentam todos os dias. E quando você permanece comigo até o fim, isso mostra que não estou falando sozinha, que existe alguém aí do outro lado que sente, entende e vibra junto comigo. E é por isso que agora eu quero te fazer um convite muito especial. Se você gostou dessa história, se emocionou, se revoltou, se torceu por mim, pela minha força, pela minha coragem, então se inscreva no canal. Essa é a melhor forma de você apoiar o meu trabalho e garantir que mais histórias intensas, profundas e surpreendentes cheguem até você. Cada inscrição é como um abraço. Cada curtida é como um "continua, Jacira". E cada comentário é como uma conversa na porta de casa. Aperta o botão de curtir aqui embaixo, porque isso mostra para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais. E deixa também o seu comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. Eu leio todos, um por um, com o maior carinho do mundo. Gosto de saber até onde minha voz está chegando, em quais lares, em quais corações. E não esquece, quando você comenta e interage, você faz parte dessa história também. Você ajuda outras pessoas a encontrarem esse vídeo, a sentirem essa emoção, a se identificarem, a se fortalecerem. Somos uma comunidade e cada palavra sua importa. Se quiser mais histórias como essa, com mistério, emoção, suspense, vingança e reviravoltas de tirar o fôlego, é só ficar comigo. Eu ainda tenho muito para contar, muito mesmo. E você é parte essencial de tudo isso. Obrigada por estar aqui. Obrigada por me ouvir. Obrigada por sentir comigo. Eu sou Jacira, e essa foi a minha história.